Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje eu trago mais uma dica de série que é baseada em fatos reais, que conta a história de Madeline, uma garotinha de apenas 3 anos de idade que desapareceu durante as férias onde ela passava com a família em Portugal. O documentário, em forma de série, se chama O Desaparecimento de Madeline McCann. E nele, além de eu contar sobre os detalhes desse desaparecimento, que a série fala, esse documentário, que se passa na Netflix, está disponível na Netflix, vou atualizar também se tem alguma pista nova sobre ela, se ela já foi encontrada, se tem algum suspeito. Então eu vou atualizar sobre esses dados também para você. A Maddie, como eles chamavam ela, desapareceu durante uma viagem com a família. Ela e os irmãos gêmeos estavam dormindo no quarto de um resort em Portugal, enquanto os pais jantavam com alguns amigos na parte externa do quarto, próximo da piscina do local. Os pais e os amigos revezavam a cada 20 ou 30 minutos para irem olhar as crianças para ver se elas estavam bem. Aí eles estavam em uma mesa jantando e eles se revezavam, né? Agora você vai lá, já deu os 20 ou 30 minutos, então cada um tinha a vez de olhar as crianças. Aí chegou a vez de uma das amigas aí da família dos pais de Madeline e ela foi no quarto olhar, ficava próximo, pertinho. E quando ela se deparou no quarto e não viu a Madeline, ela voltou desesperada ali na mesa onde jantavam todos e ela contou o que havia acontecido. E no mesmo instante, todos ficaram desesperados, é lógico, e começaram a procurar pela Madeline. E funcionários do próprio hotel também começaram pelas buscas, mas ninguém encontrou nada, não tinha nada. O quarto estava com a janela aberta, o que antes não estava. Então era um caso suspeito se saiu pela porta da frente ou se saiu pela janela. E como fez isso, como esse sequestrador fez isso, como ele tirou a Madeline dali sem nenhum barulho, sem que ninguém visse, sem ter nenhuma pista. A Madeline simplesmente havia desaparecido, simplesmente sem nenhuma pista. Essa amiga aí, quando chegou a vez dela olhar, ela contou que no trajeto para chegar até o quarto onde as crianças estavam dormindo, a Madeline e os dois irmãos, os gêmeos, ela encontrou um homem carregando uma garotinha que era semelhante a Madeline, era loirinha, e ele carregava ela no colo. Mas jamais passou pela cabeça dela que poderia ser a Madeline. Até hoje não se sabe se era Madeline ou não, sendo carregada por aquele homem, se era um pai simplesmente com a sua filha. Então até hoje ninguém sabe a verdadeira história e se era realmente ela naquele dia ou se era um pai com a sua filha. Durante as investigações para tentar localizar a Madeline, muitas pessoas passaram a ser suspeitas. Um homem que chegou a ser levado para a delegacia, ele só estava interessado em saber o que havia acontecido, mas para a polícia ele era um suspeito, porque alguns anos atrás, um homem que havia sequestrado 2 garotas e matado elas, ele tinha alguma semelhança com esse cara aí, lá no local da Praia da Luz, lá em Portugal. E para a polícia ele era um suspeito, levaram para a delegacia, fizeram uma mudança total na vida desse homem aí. Mas no fim das contas acabaram descartando essa possibilidade aí porque não havia pista nenhuma. Ele simplesmente era uma pessoa interessada em saber o que estava acontecendo naquele local. Outras pessoas também começaram a ser investigadas e entre essas pessoas os pais de Madeline. Eles foram apontados como suspeitos, foram interrogados como se eles tivessem matado a Madeline e simplesmente desaparecido com o corpo. Depois de alguns dias na investigação, 2 cães farejadores foram até o quarto onde estava a família na época daquele sequestro e detectaram sangue no quarto e no carro da família que havia sido alugado. Os cães foram até lá e começaram, quando eles farejam alguma coisa, eles começam a latir e é como se eles tivessem encontrado
o que eles estavam procurando. Então, como um dos cães ali era especialista em detectar sangue, ele foi para um local lá do quarto e ele começou a latir demais. E como se ele tivesse localizado sangue ali naquele quarto e também no carro da família que havia sido alugado. Até hoje não se sabe se os cães farejadores acertaram ou não, se tinha sangue no quarto e no carro da família de Madeleine. Mas nada disso pode ser comprovado, porque depois foram feitos exames com material recolhido do imóvel, mas os resultados foram inconclusivos. O que deixa mais intrigado é que a Madeleine, ela tem uma mancha no olho dela. E então uma criança que poderia ser facilmente identificada até adulta, porque é uma manchinha no olho, então a pessoa que visse ela poderia identificar e falar, olha, você pode ser a Madeleine, mas até hoje ninguém viu uma criança com essa manchinha aí no olho para poder levar esse caso, essa informação à polícia. 13 anos se passaram sem solução, até que em 2020, finalmente essa história teve uma reviravolta. Em junho do ano passado, uma promotoria na Alemanha falou que existem fatos concretos que levaram que Madeleine estava morta, apesar dos investigadores não terem provas físicas. Existe um novo suspeito, é um homem alemão de 43 anos chamado Christian Bruckner. Ele é apontado como suspeito de ter sequestrado a Madeleine. Na época, em 2007, ele estava na Praia da Luz, o local que fica o resort. Então, até agora, são as últimas informações aí que a polícia divulgou, que esse homem pode ter sequestrado e talvez matado a Madeleine. Outra informação também é que esse suspeito aí de ter sequestrado a Madeleine teria contado para um amigo que sequestrou a garotinha naquele ano. Então, ele teria confessado para um amigo que teria feito isso. Mas ele está preso, isolado e nega qualquer envolvimento no caso de Madeleine. A ficha criminal desse homem é extensa. Ele é acusado de abuso sexual de criança, de adulto, pedofilia, roubo, entre outras tantas coisas horríveis que ele já fez por aí. Um cara que é preso, depois é solto e comete vários crimes. Inclusive, ele é suspeito também de ter sequestrado e matado outras crianças. Desde que esse suspeito foi preso, a polícia já recebeu mais de 400 novas pistas do caso. Ainda não se sabe de fato o que aconteceu com a garotinha. A polícia diz que está aguardando novas provas e principalmente que testemunhas apareçam para dar mais depoimentos, para completar mais acusações aí sobre esse suspeito que continua preso. Desde 2007, o ano que Madeleine desapareceu, a busca por uma solução promoveu mais de 2.000 diligências policiais, 500 buscas e 12.000 páginas de processo. Há informação que desde 2011 foram gastos mais de 11 milhões de libras, que dá cerca de 77 milhões de reais com o caso. Apareceu um milionário e para tentar ajudar nas buscas aí da Madeleine, ele entrou em contato com os pais dela e ele colocou muito dinheiro aí, inclusive ele foi para alguns locais para tentar localizar, ele contratou empresa particular para tentar localizar a Madeleine, mas até agora ele não teve nenhuma pista, ele não conseguiu nenhum resultado com isso, com a Madeleine. O que deixa a gente mais intrigada é que nesse caso não tem um DNA, um fio de cabelo, não tem nada. Nada que possa levar até esse sequestrador. A Madeleine simplesmente desapareceu do mapa. E já são 13 anos sem nenhuma suspeita de onde ela possa estar. Mas quem sabe agora, com esse homem preso e com esse suspeito, a polícia não consegue desvendar o que realmente aconteceu com essa garotinha que tinha apenas 3 anos na época. É uma história bem triste porque a gente se coloca no lugar dos pais, de você não saber onde sua filha está, como ela está hoje em dia, se ela está viva, se ela está morta. Então
é um documentário que traz muitos detalhes, muitas cenas, muitas imagens que foram gravadas na época. Jornalistas cobriam dia e noite ali o que acontecia, e inclusive muitos acabavam atrapalhando, muita imprensa e sensacionalista que não tinham muitas vezes a realidade dos fatos e acabavam colocando o que queriam na televisão, no jornal, e prejudicava muitas pessoas. Então tem muitas imagens, muitas filmagens sobre esse caso, esse documentário aí, a série, ou documentário em forma de série, que está disponível na Netflix. E agora a gente espera aí para saber se vai ter uma reviravolta mesmo nesse caso da Madeleine, se esse cara realmente é o acusado, né, ou se ele vai ser só um suspeito, se ele não teve envolvimento. O pior de tudo, que esse cara aí que está preso, esse suspeito, encontraram no local que ele dormia muitas roupas de criança, muitos biquínis, e ele não tem filhos. Encontraram também 7 pendrive enterrados com muita imagem de pornografia, inclusive ele participando de algumas cenas. Então, o cara, bom, pelo menos não é uma pessoa boa, e a polícia não divulgou se tem imagens da Madeleine em algum desses pendrives. Então agora aguardando para saber se vamos ter mais alguma notícia dela, quem sabe para os pais também descansarem, porque não deve ser nada fácil você passar por toda essa situação. E também em Portugal, além da Madeleine, vários outros casos semelhantes, muitas crianças sequestradas, muitas crianças que foram sequestradas e posteriormente encontradas mortas. Que lamentável, que situação terrível. Então é uma série que deixa até um alerta pra gente, os pais, né, as pessoas que têm crianças, até uma atenção maior, porque tem muito sequestro. É isso aí, gente. E você aí, já assistiu essa série? Sabia do caso da Madeleine? Deixa aí nos comentários falando pra gente também. Compartilhar a sua opinião, o que você achou desse caso, o que você pensa, quem você acha que pode ser o acusado de ter sequestrado a Madeleine. E já aproveitando, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Beijão, até o próximo vídeo.